Vamos esperar mais uns 5 minutinhos, deixa eu ver, ó, 11h32. Vamos esperar até 11h35 para o pessoal conseguir chegar. Olá, olá. Tô aqui estudando o tema ainda. Muito bem-vindo, muito bem-vindos. E o tema de hoje, pessoal? Vocês viram o tema de hoje? Quero a opinião de vocês. Falta mais 2 minutinhos ainda. Quero a opinião de vocês para me falarem o que vocês acham. Se existem joias que são impossíveis de se produzir. Não. Não existe? Será? Mais 2 minutinhos. Não sei. Ó, o pessoal tá firme no não, hein? Tô gostando disso. Tô gostando. Talvez algumas fazem com maquinários. Sim, hoje a gente tem muita tecnologia dentro das empresas, né? Então, a maioria das peças hoje, de fábrica de até pequeno porte, até ourives que trabalha sozinho, hoje tem muito maquinário tecnológico, né? Que ajuda a produção das joias, né? Otimiza o tempo, otimiza a qualidade. Oi, pessoal que tá entrando. Oi, Aline. Oi, pessoal. Muito bem-vindos. Tudo tem software por trás das máquinas, exatamente. A maioria. Então vamos lá, pessoal. Vamos começar o nosso tema. E já para quem acabou de entrar, eu já fiz algumas perguntas. Algumas não, fiz só uma, né? Perguntando a opinião se você acha que existem joias impossíveis de se fabricar. E eu vou falar hoje desde a parte do desenho, desde a parte que a gente recebe o design da peça, né, no papel, até a parte da produção, tá? Vou falar sobre isso com vocês. Vão ser 3 pontos que eu vou citar dentro desse assunto. Para cada ponto, eu vou dar uma brecha para vocês fazerem perguntas, porque enquanto eu tô falando com vocês, eu não consigo ficar prestando atenção no chat, tá? Senão eu não me concentro. Então, a hora que eu falar, pessoal, tem pergunta sobre isso? Aí vocês mandam a pergunta dentro da questão que eu tô colocando ali. Enfim, mandem as perguntas, tá? Algumas eu sei que eu vou conseguir responder. Se não tiver com o assunto, vou deixar para o final, tá? No final da live também vai ser liberado para fazer perguntas. E, então, vamos lá. Existem joias impossíveis de se fabricar? Com a minha experiência profissional, desde que eu atuo, eu já recebi algumas realmente que eu olhei e a gente vê a foto da peça, ou principalmente o desenho, quando a gente não vê que aquela peça já foi produzida, e aí vem aquela dúvida, né? A gente olha e fala, será que isso vai dar certo, né? A gente fica com aquele pé atrás, porque realmente é uma peça fora do comum. E, na verdade, o que existe são peças que precisam de adaptações para funcionar tanto na modelagem 3D quanto no processo de produção. Então, realmente não existem peças que são impossíveis, que não têm capacidade de ser produzidas, tá? Existe essa questão da adaptação e aí entra vários pontos de interferência. Eu coloquei desse jeito, porque realmente são pontos de interferência para essa peça ser produzida ou não. Tudo bem? Então, primeiro ponto de interferência é o design, é o desenho. Então, a gente recebe o desenho do designer e a gente olha aquela peça e a gente tem que avaliar aquela peça, né? Como modelista 3D, tá? Tô falando agora do desenho pro modelista. Depois eu vou falar do modelista para produção, certo? E tudo isso também voltado para o cliente final, tá? Para o cliente que está fazendo o pedido, seja ele uma empresa, seja ele um designer mesmo que vai entregar a joia para o cliente final, ou seja o próprio cliente final, tá? Então, na parte do desenho, o modelista 3D precisa olhar esse desenho, pensar em como ele vai fazer a adaptação desse desenho na modelagem 3D, já casando isso com a produção da joia dentro da fábrica, tá?
E nesse ponto entra questões profissionais que eu falo muito aqui no canal para vocês, que é a questão do conhecimento técnico, né? Do modelista 3D. Ele precisa ter o conhecimento de produção para ele olhar para aquela peça e ver o que ele pode trabalhar naquela peça, na modelagem 3D, para facilitar o processo de produção, para que aquela peça realmente seja possível de ser produzida, tá? Então ele tem que olhar cada detalhe da peça, ver o que foge do padrão das peças usuais que aquela empresa e que a gente mesmo como modelista trabalha. E aí a gente tem que ter um longo diálogo com o cliente, porque às vezes a adaptação da modelagem pede que algum detalhe na peça seja modificado e adaptado mesmo para funcionar, tá? E aí o cliente que está fazendo o pedido, ele tem que tomar decisões de mudanças também, às vezes na estética, mudar alguma coisa de lugar, escolher, né, dentre as opções que a gente oferece para o cliente, tá bom? Então, assim, se o modelista tem o conhecimento técnico para poder realmente modelar essa peça, aí a gente também entra em outras pequenas questões que elas não são óbvias, na verdade. Qual que é a disposição do modelista em realmente querer parar para estudar e poder fazer essas adaptações para essa peça funcionar no processo de produção? Porque não é um processo rápido, tá? Por mais experiência que um modelista tenha, ele precisa olhar para aquela peça, pensar em todas as questões da produção. Muitas vezes é necessário horas de conversa com a própria produção para conseguir fazer achar o termo, né, que vai funcionar na modelagem e na produção. E isso envolve essa questão da disposição, porque eu vou gastar dias, talvez semanas, para produzir essa peça, que é mais difícil de ser produzida, e eu poderia estar pegando vários serviços fáceis e rápidos. Então, é escolha do modelista também. Ele quer trabalhar com isso? Ele está disposto? Ele gosta do desafio? Eu já trabalhei com várias peças que tiveram um grande desafio de modelagem e de produção. E não só joias. Trabalhei com algumas peças que tinham o desafio de produção, porque o cliente não era joia, mas o cliente queria um acabamento. Na verdade, eu sugeri, o cliente aceitou um acabamento tão bom quanto uma joia, né? E, cara, foi muito desafiador para conseguir conversar e achar o meio termo junto com a produção. E outra, a gente vai chegar nesse ponto, mas a produção também tem a parte dela em querer fazer parte desse projeto, tá? Mas a gente vai chegar lá. Aí na questão ainda da adaptação e do modelista 3D, a gente tem a questão de custo. O modelista 3D, ele é o correto, não é que é correto, certo ou errado, tá? Mas eu acho que é o justo. O justo é o modelista 3D cobrar a modelagem de acordo com a dificuldade. Eu não vou cobrar o mesmo preço para você para fazer uma peça, sei lá, com 200 pedras, e eu vou cobrar o mesmo preço dessa peça para fazer uma aliança que não vai nenhuma pedra. Não tem sentido. Então, o justo seria cobrar por dificuldade. Não sei se todos os modelistas, acredito que não são todos que cobram dessa forma, né? Que usam essa forma de precificação. E tá tudo bem, é opinião de cada um, tá? Mas quando a gente cobra desse jeito, quando a gente faz a precificação dessa forma, a gente sabe que vai ter alteração de valor para o cliente, né? Então, ó, cliente, a sua peça vai dar esse trabalho e vai ter um custo assim. E você, cliente, você está disposto a pagar, a investir esse valor na peça que você quer? Então, isso também tem que ser observado, tá? Compensa financeiramente para o cliente, ele tem que ver se ele é uma marca, se ele é uma fábrica, qual o objetivo dessa peça, né? O que ela é uma peça para uso pessoal, geralmente isso não tem custo, a gente não se importa com o custo. Mas quando é para venda, a gente tem que pensar em todas as questões da marca. Aquela peça conversa com o público, o custo da peça vai ser mantido, vai conseguir manter o valor de venda da peça com a margem de lucro que aquela empresa tem, que aquela marca tem. Aquela peça vai conversar com o público que ele já atende ou é um público novo.
Então, assim, são muitas questões, tá? Então, assim, ó, primeira parte, o primeiro ponto de interferência para a peça ser produzida ou não é a questão do desenho e do modelista 3D. Dessa junção do modelista 3D, olhar o desenho, fazer essa análise, conversar com a produção e passar isso de volta para o cliente. A gente vai para o ponto de interferência 2, que é a produção. Então, vamos lá. Ponto 2, a produção, tá? Esse é o segundo ponto de interferência para se produzir uma peça complexa, tá? Uma peça que exige adaptação para ser possível de produzir. Obrigada. Então, assim, ó, quando o modelista pega a peça, ele tem que ir conversar com a produção. E a produção pode ser indicada pelo cliente ou indicada pelo modelista, caso o cliente não conheça, né? Ou pode ser ainda uma produção que nenhum dos dois conheçam, que a gente juntos foi em busca para atender a necessidade do cliente. E aí entra, nossa, gente, é outro assunto que até na live passada eu comentei, eu e a Aline falou, né, que é a parte da comunicação entre o modelista e a empresa. Quando os dois se conhecem já é fácil, um pouco mais fácil trabalhar, mas quando é uma primeira vez é um super desafio, gente. Mas vamos lá. Então, nessa parte do modelista e conversar com a fábrica também tem que estar disposta a produzir aquela peça, tá? Então, é uma pergunta a se fazer. E a fábrica, ela está disposta ou não? Sim ou não? O trabalho que essa peça vai gerar dentro daquela produção vai interferir no custo da peça? Com certeza, tá? Tudo que vai aumentar o trabalho de produção dentro da fábrica tem um aumento de custo, tá? Então, vamos colocar alguns exemplos. Por exemplo, fiz uma peça cravada e tem degradê de tamanho de pedra. Então, começa com pedra maior e vai diminuindo ao redor da peça. Ou tem o degradê de escala de cor, então muda a cor, faz tipo um arco-íris. E aí o cravador tem que ir escolhendo as cores para se encaixar da pedra. Ou tem o degradê de uma cor só, do escuro para o claro, para o branco, né? Então, tudo isso é trabalho a mais. Isso eu tô falando até de uma parte que é simples, tá? Eu não tô entrando em questões de montagem, da peça ter vários pontos em que ela precisa ser fundida separadamente para ser unida, para dar acabamento, para depois, enfim, processos de montagem. Nem tô entrando nessa questão que é um pouco mais complexa ainda, tá? Mas é outro exemplo. Então, esse custo também da produção, o cliente está disposto a pagar por isso? Aí entra de novo aquela questão da marca, que se o cliente for uma marca, o custo maior de investimento nessa peça vai continuar falando com os clientes da marca, essa peça foge muito do padrão que a marca trabalha, ou a marca está tentando atingir um público novo, ou o cliente quer tanto essa peça assim que tá tudo bem, né? Não tem, a gente, quando é pra gente, geralmente a gente não se importa tanto com essas questões de investimento, porque é uma coisa que tem valor sentimental, alguma coisa assim, né? E entra também a questão, para pensar, né? O custo da peça para o material que ela está sendo produzida, que às vezes a peça está sendo produzida em latão. E então o custo que essa peça vai ter no final e o custo de venda para o cliente final, esse conjunto compensa? Tudo isso que eu estou trazendo é o pensamento que o cliente tem que ter, só que geralmente o cliente não conhece essas variáveis, tá? E a gente, como modelista, é bom a gente ter esse conhecimento para a gente instruir o nosso cliente. E aí a gente acaba fidelizando, né? Porque a gente traz um atendimento completamente diferente de tudo que ele já viu na vida. Enquanto ele fez com o outro, não deu certo, ele só investiu dinheiro, perdeu dinheiro porque a peça não vendeu, porque a gente não conversou sobre essas questões. Não trouxe essa janela para ele enxergar, tá? Aqui eu falei de novo das questões da marca conseguir vender a peça, da peça manter um valor de venda e manter a margem de lucro, tá? Outra questão da produção que é legal a gente observar, né?
Por exemplo, produção de semijoias, eles preferem, a grande maioria das fábricas, preferem trabalhar com quantidade. Então, quanto mais fácil for de se produzir aquela peça, melhor para eles, porque eles vão conseguir produzir em maior quantidade. Então, a fábrica, às vezes, ela vai olhar para a peça, ela tem capacidade de produzir aquela peça difícil que a gente está trazendo, né? Que tem desafios de produção, e às vezes ela não quer produzir porque realmente foge do padrão do que ela está acostumado mesmo, que é essa agilidade de produção, produzir em muita quantidade, a mesma peça lá produz 200 de uma, 400 da outra, e a produção gira nesse montante muito alto, né? E peças fáceis, tá? Fáceis de produzir para eles conseguirem todo dia ter um grande montante de produção. Eles ganham na quantidade, tá? Então, às vezes, eles não aceitam mesmo esse tipo de peça na produção porque eles não estão dispostos. Vai demandar mais tempo da produção para uma peça só. Vai aumentar o custo da produção. E às vezes eles olham aquilo e falam, olha, pra gente não compensa. Tá? E não é isso que acontece, tá? Geralmente o que tanto o modelista quanto a fábrica, eles olham e falam, ó, essa peça não dá para produzir, tá? E pode ser que realmente lá não dê, né? Mas é tudo adaptação mesmo, e é escolha. Então a gente tem que entender esse ponto de vista deles, tá? E respeitar, né? E aí a gente procura uma empresa que está disposta a aceitar o desafio. Continuando, então. Ponto 3 são os recursos necessários. Ponto de interferência 3, recursos, tá? Eu vou dar exemplo de uma cliente que ela veio com a coleção para eu fazer a modelagem e eram realmente todas peças exclusivas. Ela entrou, né, no mercado com peças exclusivas da marca dela. E a marca também nova, tá? Então, ela queria que os fechos de conexão, tanto o fecho de conexão, esse que a gente usa hoje como detalhe mesmo, como parte de enfeite da peça, não só igual correntinha tradicional, né, que é só um fecho normalzinho, né? Então, ela queria que todos os fechos fossem trabalhados. Então, eram fechos maiores, tanto de conexão, que é aquele fecho que tem dois pontos de abertura para unir corrente, ou juntar, pendurar de um lado na corrente, o outro pendura um pingente. Ela queria que todos esses fechos tivessem a marca dela e fossem às vezes todo cravado, ou tivessem um lado com cravação, um lado com algum detalhe estampado que tem referência à coleção que ela estava criando. E os recursos para isso, gente? A gente geralmente compra o fecho pronto, né? Então, a gente até vê em algumas marcas trabalhando já com esses tipos de fecho. Só que esses fechos, eles não são produzidos dentro de fábrica de joias, né? Tem toda uma tecnologia dentro do fecho, que é uma mola própria para aquele tipo de abertura, que tem uma resistência, tem todo um desenho dentro do fecho para aquilo funcionar realmente como um fecho. E a fábrica não sabe fazer isso. A mão de obra não sabe fazer isso. Então, para produzir isso, a gente teria que entrar em contato com uma fábrica de fechos. Só que a gente não conseguiu encontrar nada aqui no Brasil. Todo mundo que a gente entrou em contato, vendedores de fechos, eles compram do exterior para vender aqui. Compram no exterior, né? Eles importam, tá? Então, a gente não achou fábrica. A gente não conseguiu realizar essa parte da produção dela porque não tem o recurso, não tinha o recurso aqui no Brasil, é só fora. Ou a gente não encontrou, então teve esse obstáculo, entende? E então tem a questão do recurso de que aquela peça precisa não ter no Brasil, ou ter no Brasil e ser de difícil acesso, ou até o preço ser extremamente exorbitante, então não vai caber dentro do planejado para aquela peça, tá? E a gente volta na questão técnica. Às vezes o recurso até tem disponível, só que a fábrica de joias, né, o produtor, não tem o conhecimento necessário para fazer aquilo lá, para unir aquela parte com a produção de joias. E porque isso vai demandar um super estudo, tanto da parte da fábrica,
quanto da parte do modelista. São horas e dias e às vezes semanas de conversa para conseguir chegar num acordo que vai funcionar. E às vezes envolve muito teste, e teste custa, né? Custa tempo e custa dinheiro. Então, tanto para o cliente final, quanto para a fábrica, quanto para o modelista. Teste de modelagem, vai para a fábrica, faz o teste, não deu certo, volta, vê onde deu errado. Então, assim, é uma demanda muito grande e às vezes a pessoa, né, tanto o modelista quanto a fábrica olha e fala, pô, a gente vai fazer isso só para uma peça, então não compensa, né, a gente pegar isso. Não compensa a gente pegar esse tipo de serviço, tá? E também, mais uma vez, né, o foco de trabalho, que é isso que eu acabei de falar. Às vezes realmente não compensa para nenhuma das partes. Então, simplesmente aquela peça, aí sim ela fica, não se torna possível de se produzir, tá bom? Quem quer saber como a gente pode evitar isso? Pessoal, o pessoal que tá aí, me fala aí, vocês são fábrica de joias, são modelistas, são designers, estão começando? O que vocês me dizem? Deixa eu saber quem que tá me assistindo. Ó, desenho, Gen Educator, ali provavelmente é Gemas, começando designer, olha que bacana. Oi tia, tudo bom? Minha tia entrou, gente. Minha tia-avó. Então, pessoal, vou falar um pouquinho de como evitar, tá? Vamos ver, sou vendedora, mas quero ser designer. Ah, legal. Você sabe que, né, a gente já tá terminando o nosso assunto, já vou abrir para perguntas, tá? Mas a parte de você já tá vendendo peças e criar suas peças exclusivas, isso traz muita diferenciação para a marca. Esse é um outro tema que a gente pode fazer live, porque é difícil a empresa, a marca que entende o valor que a diferenciação traz no mercado. É muito bacana isso, muito bacana mesmo. Oi, Ana, tudo bom? Saudades. Então vamos lá, pessoal. Como que a gente se mune como modelista 3D, como designer também, tá? Isso vale para todas as três áreas, tanto o designer de papel, quanto o modelista 3D, quanto a fábrica, né? Como que a gente se mune para a gente saber explicar tudo para o cliente e evitar um serviço quando é necessário, porque não vai compensar ou porque a gente não quer pegar aquilo naquele momento, né? Como que a gente se mune para saber lidar com esse tipo de peça, tá? Então, ó, primeiro, aumentar muito o conhecimento técnico, tá? Tanto o designer quanto o modelista, a gente precisa conhecer processo de produção. Se você tem parceiros, uma sugestão, né? Se você já trabalha com fábrica, é na mesma cidade, com ourives, mesmo que seja pequeno, tenta marcar um dia para ir lá conhecer a produção de joias. É muito bacana. É claro que você só conhecer, você ainda não vai ter toda a dimensão que entra no processo de produção, mas você já começa a ter noção e aumentar esse conhecimento técnico e com o tempo você vai especializando isso. Eu acho que essa seria a palavra, tá? Vai aumentando esse conhecimento. Quando a gente recebe a peça do designer no papel, o desenho, a gente tem que olhar muito bem para essa peça. Vou começar no designer, né? Quando o designer está desenhando a peça no papel, é importante que ele também olhe e se ele tem esse conhecimento técnico, ele já comece a pensar nas questões que ele precisa talvez trazer para o modelista. Porque assim, ó, o que existe no nosso mercado? Existe eu ter o conhecimento técnico, eu modelista, e o designer não ter, e tá tudo bem, tá? Isso não é um julgamento, tá? Acontece. Por muito tempo eu trabalhei e não tinha o conhecimento técnico que eu tenho hoje, tá? Então, todo mundo começa sem esse conhecimento, tá? Então, existe isso. O modelista tem o conhecimento, o designer não. O designer tem conhecimento, o modelista não. Ou às vezes os dois não têm conhecimento. E aí o que acontece? O designer faz um desenho, passa para o modelista já barra a peça ali, fala, ó, isso aí não é possível de se produzir.
Porque ele não tem o conhecimento, ele não sabe que é, mas que é possível, só que precisa de adaptação, tá? Então, quando o designer, olha que bacana, quando o designer tem esse conhecimento e o modelista fala que não é possível, o designer já, como que eu vou falar? Corta o modelista ali, sabe? Porque ele fala, não, é possível, ó, você tem que fazer a modelagem desse jeito por causa desse processo da produção. Aí o designer fica o quê? Com cara de tacho, né, gente? Porque não tem o conhecimento. É muito importante, tá, gente? É muito legal. Eu falo que é legal porque pensando nesses casos fica divertido, viu? Eu sou meio cômica assim mesmo, tá? Vocês se acostumem. Então eu vou rir dessas coisas que não era pra rir. Então, esse conhecimento é muito importante, tá? É tanto o designer ter esse conhecimento para se munir e se proteger dos modelistas e das fábricas que negam o pedido, e para poder argumentar e para poder explicar para o cliente todas as variáveis que podem acontecer, todas as modificações que vão ser necessárias para aquela peça funcionar e questões de valor, porque assim, às vezes, o que pode acontecer, né? Já pensando nesse processo todo, o cliente vem até o designer não tem o conhecimento, faz o desenho da peça do jeito que o cliente pediu. Aí o cliente está esperando um preço, ele está achando que aquilo vai ser fácil de produzir. Ele não tem essa noção de que vai ser uma peça complexa. E aí o que acontece? A peça passa para o modelista, passa para a fábrica, ou às vezes nem chega na fábrica, e o cliente se frustra, porque ele não entende o que está acontecendo. Lembrei do seu caso, Aline. E aí o cliente, ele não entende por que não deu certo, ele não entende por que ele vai ter que pagar mais, e isso daí é muito importante a gente explicar desde o começo da negociação, porque aí o cliente não se assusta, ele fica ciente de que pode ter, sempre pode, tá? Nunca é obrigatório. Pode ter alterações de valores para ele, de custo daquela peça. Às vezes ele está pensando num prazo, mas aquela peça é tão complexa que vai precisar de mais tempo. Então, tudo isso, gente, é muito importante. Olha o que o conhecimento técnico mune a gente para a gente negociar com o cliente de uma forma realmente extra profissional, né? Mega, hiper, enfim. Que mais? Outra coisa bacana, né? Dentro do como que a gente se mune para esses momentos. Estudar os detalhes das peças fora de padrão. A gente que é designer e modelista, a gente segue 1 zilhão de perfis nesse Instagram, no Facebook, vê site, vê tudo que tem peças que são fora do que a gente talvez nunca tenha modelado aquele tipo de dificuldade, certo? Você tira o seu tempo para olhar para esse tipo de peça e ver o que você consegue extrair de informação dela, só olhando para a foto. Como será que essa peça foi montada? Se questionando, tá? Como será que essa peça foi montada? Será que teve montagem, né? Como que essa peça foi cravada? Olha só, parece que não tem furo de cravação, não tô vendo garra. Enfim, você vai, de acordo com o seu conhecimento, você olha para aquela peça e tenta entender qual que foi o processo de desenho, qual que foi o processo de modelagem 3D, se você é modelista e conhece os processos, e qual que é o processo de produção, tá? Porque é complicado. Se você não conhece o processo de produção, dificilmente você vai conseguir olhar para a peça e falar, olha, isso daqui a pessoa teve que ser ninja para produzir nessa qualidade. Então, uma coisa liga a outra, sabe? Sem um, você não consegue ver o outro. Então, gente, conhecimento de produção é tudo, tá? Pesquise sobre o que é fora do padrão para entender e aprender. Então, assim, quando eu recebi aquela questão dos fechos, né, que eu falei agora na questão dos recursos, que às vezes a gente não tem o recurso disponível para fazer a peça, eu recebi o pedido do fecho. Era um desenho de um fecho com 2 argolinhas que abre e fecha, certo? Então, até esse momento, era só uma peça para ser modelada aqui no Rhinoceros. A partir daí, eu comecei a questionar, que é exatamente isso que eu falei de olhar para as peças que você nunca fez. Pera lá, isso daqui é um fecho.
Como que vai ser para dar banho nisso daqui, sendo que tem uma mola lá dentro? Será que essa mola vai sofrer vai perder a função dela por causa do processo químico do banho? Será que esse fecho vai ter espessura suficiente para cravação se a gente comprar um fecho pronto, tá? Então, assim, eu fui viajando nas perguntas para conhecer isso daí. E aí eu fiz uma busca, inclusive em inglês, porque na nossa língua a gente ainda tem falta de muito material, então busquei em inglês para achar sobre essa questão do processo de produção de fecho. Não achei vídeo, achei um breve texto, dei uma traduzida com o meu inglês mais ou menos, e consegui entender que, olha, pelo jeito aqui no Brasil vai ser bem difícil. E aí eu já passei isso para minha cliente e ela já começou a se conscientizar de que talvez aquela peça, aqueles fechos que ela queria não iam estar presentes na coleção dela, tá? Pessoal, é isso. Vamos responder perguntas. Oi, pessoal que acabou de entrar, tudo jóia com vocês? Em breve a gente vai abrir turma. Difícil a oportunidade de entrar numa fábrica. Então, nesse caso, vocês, assim, né? No começo é tudo mais difícil. Até a gente. É porque, assim, eu acho que as pessoas, elas ainda olham os negócios muito separado de relacionamento. E criar relacionamentos. A gente tem que criar um bom relacionamento com os produtores, um bom relacionamento com os clientes finais. Aí, conforme a gente vai trabalhando esse relacionamento, a gente vai tendo a confiança deles. Eu sinceramente, isso não acontece com todo mundo, nunca tive empecilhos para entrar numa fábrica, mas talvez seja porque eu comecei dentro de uma fábrica, então a pessoa ela já trabalhou dentro de fábrica, então ela já sabe como funciona, tem 5 portas com tranca para você entrar, você fica trancada dentro de uma, passa para outra por conta de segurança, tá? É um mundo bem diferente. Mas é nessa construção do relacionamento que você vai conseguir fazer com que o fabricante confie em você para você poder entrar lá. E aí você, né, tem que fazer a proposta, ou não, a gente já tem. Então faça a proposta. Olha, quando vocês... Um dia que você, né, com o contato que você tem lá dentro, tem que ser geralmente o gerente para autorizar, o dono, alguma coisa assim, né? Mas você conversa com o contato e fala, olha... eu queria conhecer mais o processo de produção. Um dia que você estiver mais tranquilo, se você puder me avisar para eu visitar e ver o processo de produção de uma peça, passar umas horas aí, ou só ir conhecer, ficar uma horinha ali para conhecer o processo, talvez cada funcionário fazer uma explicação para mim, é complicado, tá? Como eu disse, o não você já tem, então não custa tentar. E... Só que, sabe o que é bacana? Hoje em dia, a gente já não precisa, não é obrigatório que a gente entre num processo de produção para entender, tá? Eu, apesar de ter trabalhado dentro de uma fábrica, eu trabalhei como secretária. E eu tinha acesso a todas as áreas da produção, só que eu não podia ficar lá dentro vendo como que era o processo. Eu tinha que ficar lá na secretaria, na entrada. Então, eu não tive esse conhecimento e eu fui adquirindo com conversa e entendendo o que os outros me falavam. É claro que também isso não é um processo fácil, por isso que dentro do meu curso eu ilustro o máximo que eu posso os processos para quem está assistindo não ter essa necessidade de ter que entrar numa fábrica para entender, né? E ela ter o conhecimento necessário para poder produzir praticamente tudo que ela quiser, tá? Deixa eu ver mais perguntas. Você já cobrou um valor e deu mais trabalho que o esperado? Como lida com isso? Já aconteceu isso comigo, tá? Assim, principalmente no começo, e até hoje às vezes eu cometo esse deslize, né? Esse erro. Não é um erro, é uma percepção mesmo. A gente olha para a peça, fala, nossa, essa peça aqui é facinho, faço em 1 hora. Aí a gente faz em 4, a gente faz em 2 dias, aí a gente usa muito mais tempo do que a gente gostaria, né? Nesse caso, o erro foi meu, então pro cliente fica a mesma coisa, tá? Então, assim, eu vejo como um erro da minha parte.
É claro que eu aviso ele, né? Eu falo, olha, cliente, eu fiz uma análise errada da peça e eu falo sobre a questão do prazo de entrega, porque com certeza vai interferir, né? A gente olha para a peça, determina valor, prazo de entrega. Na verdade, olha para a peça, vê a dificuldade, determina prazo de entrega, determina valor, tá? E aí eu aviso o cliente que vai ter alteração no prazo de entrega, porque a peça tá com mais trabalho do que eu calculei no começo, tá? É bem simples assim, mas eu não cobro nesse caso. Aí o que eu faço é olhar para essa peça bem olhadinho, né? Analiso ela com muito amor e carinho, para eu tirar as informações, para eu evitar esse erro nos próximos pedidos, tá? Ah lá, ó, a Baltz Joias permite visitas técnicas. Onde que fica Baltz Joias? Espírito Santo. Vamos fazer uma... Como fala? Expedição? Não é expedição, né? Para ir todo mundo. Outra coisa aqui é o Bugre Joias, né? Você falou aqui, ó, você já cobrou um valor e deu mais trabalho que o esperado? Aqui entra uma questão também que eu tô pensando, que eu lembro e que eu vejo muito, né? Que eu, no começo, sofri bastante com isso, porque eu cobrava o valor do cliente, aí o cliente, eu entregava exatamente o que ele pediu e o cliente pedia para eu modificar. E aí, como que a gente lida com isso? Bom, nesses casos, eu aviso o cliente já desde o começo da negociação, falo, ó, se você pedir modificação na peça depois que o 3D estiver pronto, pode ter alteração de valores. Por quê? Modificar 3D, gente, às vezes dá mais trabalho, leva mais tempo do que você começar outra peça do zero. E às vezes você tem que reconstruir meia peça, uma peça inteira, e os clientes não sabem disso, tanto fábrica quanto cliente final. Eles acham que é miojo, que você usa a ferramenta de redimensionar e tá tudo certo e tá pronto. E não é assim que funciona. Quando você usa isso, você perde configuração, diminui peso, diminui espessura, aumenta espessura. Aí depois eles reclamam lá que não sai na fundição, ou que se não ficou muito pesado, ou se não as pedras elas estão muito magrinhas para o espaço que a gente deixou, né? Tá largo o espaço, enfim. Então, eles não entendem como funciona isso. E cabe a gente explicar isso e deixar claro desde o começo da negociação que, olha, se você pedir alteração, depois que o 3D estiver pronto, pode ser que tenha valor adicional de investimento, né? Eu vou ter que fazer modificação na peça, depende da modificação tem custo, depende da modificação não tem, tá bom? Deixa eu ver, você acha legal eu conversar com outro designer de joias? Essa comunicação entre modelista e designer e até designer e designer é muito, muito boa, tá? Geralmente, quando... É assim, ó, entra aquela questão do relacionamento, né? E da comunicação. Quando você tem um relacionamento e uma comunicação com alguém que dá certo, vocês têm, tipo, afinidade, até nos negócios isso existe, tá, gente? As ideias vão vindo. Quando eu tô conversando com a Aline, não sei se ela tá aí ainda. Cara, a gente tá conversando de nada que tenha a ver com o nosso trabalho, tipo coisa de feira. Ela foi na feira esses dias, né? Ela tava me contando. Ela tava conversando disso, de repente vem ideia de outra coisa. E da área de trabalho. Então, assim, as coisas fluem de um jeito muito legal, sabe? E é muito legal a gente quebrar essa barreira de ter parcerias com profissionais iguais a gente e com os profissionais da mesma área, porque a gente todos, um depende do outro para o negócio funcionar para o nosso cliente. Então a gente tem que ter esse relacionamento, a gente tem que cultivar esse relacionamento, essa comunicação, ver tudo que a gente pode melhorar, tá? Não sei nem que horas que é, ainda falta 14 minutos. Tá aí, a Aline tá aí, ó. Ela sabe, quando a gente conversa, gente, muitas ideias. A gente tem uma lista de ideias anotado para fazer live, para fazer conteúdo para vocês e tudo em conjunto. Por quê? Porque uma complementa a outra e a ideia vem das duas. Aí uma fala de uma coisa, aí a outra complementa, aí a outra aumenta e vai virando um negócio muito bacana. É uma construção, sabe? Você já teve uma aluna
que mandava mensagem 24 horas por dia. Eu, no caso. Ai, mas era muito bom. Gente, a Ana, eu dei aula presencial para ela quando eu morava lá em Rio Preto. Eu tô voltando para morar aí, viu, Ana? Aí ela trabalhava dentro de uma fábrica e eu ia lá na fábrica dar aula para ela. Te amo. Obrigada, Ana. Obrigada pelos elogios. Sempre tive vontade de ter uma parceria com designer. Acho que duas cabeças pensam melhor. Pensam mesmo, principalmente quando tem esse relacionamento, essa comunicação que eu tô falando, gente. E assim, ó, primeiro você tem que estar aberto para ter esse tipo de relacionamento com outros profissionais. Você tem que quebrar aquela barreira de que é um inimigo, né? É um concorrente. A gente tem que primeiro quebrar isso na gente, tá? Depois que a gente tá aberto, aí a gente começa a olhar com outros olhares para o pessoal que é da nossa área de trabalho. E às vezes acontece que nem, comigo e com a Aline, né? Que eu fui conversar com ela para ela participar do e-book e a gente começou a conversar e a gente já é melhor amiga. Porque é muita afinidade, dá muito certo, a gente tem as mesmas ideias, a gente tem pontos de vista diferentes sobre as nossas questões de trabalho, mas a gente tem esse relacionamento que a gente respeita isso uma na outra e que a gente usa isso para as duas se beneficiarem e não uma afundar a outra, tá? Então, entra de novo o relacionamento, tá? Vem para São Paulo. Quem sabe, né? A gente nunca sabe o dia de amanhã. Vamos ver. Vamos ver. Estarei em todas as cidades possíveis. Preciso de alguns clones. Vem para São Paulo. Ó, o hashtag vem para São Paulo. Olha que legal. Mais perguntas, pessoal? Vocês conseguiram entender que todas as joias são possíveis de se produzir? E que o que a gente precisa fazer é olhar para as joias, para as peças, para os desenhos, com esse olhar técnico e conseguir fazer as adaptações? Então, Ana, a pergunta, ó, gente, como está a área de joias com essa pandemia? Para mim, Ana, não mudou muito a quantidade de serviços, porque desde o ano passado, quando eu abri o curso online, eu já não tô pegando tanto serviço assim. Continuo trabalhando, continuo tendo serviço toda semana, mas diminui a quantidade. Durante a pandemia, eu tive novos clientes, né? Recebi contato de novos clientes. Alguns clientes pararam, mas aí foram substituídos, né? Não é uma substituição permanente, tá, gente? É só uma maneira de falar. Mas os serviços que eles não passaram foram substituídos por serviços desses novos clientes. E na live passada, até a Aline comentou que para ela, que é designer no papel, aumentou o serviço porque as marcas começaram a ter a necessidade de encantar os clientes de outras formas, de chamar a atenção. Aí pediram para ela fazer ilustração, né? Eu não parei de trabalhar não, Ana, sinceramente. Então, assim, eu sei que tem algumas pessoas que realmente tiveram uma queda muito grande de serviço, mas eu acredito que tudo isso está ligado a posicionamento profissional, as empresas que trabalham. É sempre bom a gente ter uma cartela grande de clientes, porque tem clientes que nesses momentos eles param, tem clientes que continuam, porque se preparam para esses momentos de crise. Enfim, para mim foi tudo tranquilo. Como lida com novos clientes? Recebe antes de enviar o arquivo? Sim, eu trabalho dessa forma. Eu peço 50% do valor para começar o serviço, 50% do valor para entregar o serviço, tá? Isso é uma garantia pra gente e pro cliente também, né? E é claro, né? Antes de eu terminar a peça, eu não gasto os primeiros 50%. De que forma o ourives poderia se beneficiar do rinoceros? Oi, Celso. Eu acho que principalmente na questão de tempo e na questão de você poder fazer coisas que você talvez tenha mais dificuldade de fazer manualmente, inclusive em questões de detalhes muito pequenos, tá? Então você poderia aliar a modelagem 3D de partes, não precisa ser de uma peça completa, com aquelas partes que você faz manualmente.
e que tenha aquela vida própria de você, né? Porque você, não sei se é o ourives artesão. Então, eu sei que o ourives artesão, né, ele cria peças que têm essa personalidade própria, aqueles detalhes que a gente não consegue fazer no 3D. Por mais que seja eu fazendo, eu procuro a perfeição no 3D. Esse é o meu perfil, tá? Eu gosto de realismo. Mas você pode aliar esse seu diferencial com essa questão, esses benefícios da modelagem 3D. Partes muito pequenas, manter talvez espessuras ou fazer encaixes que vão complementar o que você precisa, o que você está criando na mão. Enfim, o que é mais difícil para você fazer, você pode fazer no 3D e facilitar o processo, diminuir o tempo de produção, aumentar a qualidade ali naquelas partes que é mais difícil manualmente. Acho que seria isso, sabe? Aí tem a questão de custo, tem que ver se compensa, porque aí você vai ter prototipagem, borracha, mas a borracha você tira mesmo das peças que você modelou, né? Estágio na área? Olha, eu nunca ouvi dizer que tem estágio na área, tá? Você geralmente entra para trabalhar trabalhando, tá? Geralmente o estagiário dentro de uma fábrica de joias, ele entra para fazer serviço mais braçal, tipo manter a ordem dentro dos setores. Então, estágio, cara, é complicado, viu, falar isso, porque eu nunca vi exemplos de estágio, então eu acho que eu não sei te passar essa informação na verdade, ó. O tipo de estágio que eu vi foi esse, e quando eu vi contratando para trabalhar já era não era estágio, né, era direto mesmo, você entra, é claro que tem aquele período de experiência, né. Esse período de experiência você adquire começando. Eu realmente não sei explicar porque eu não vi, tá? Na parte de design e de modelagem. Eu só vi gente que já entrou pra valer, entendeu? Mandem mais perguntas. Também nunca vi estágio para designer. Que é assim, ó, na área de design você trabalha com desenho, com criatividade, com a modelagem 3D, você começa a fazer suas peças. Aí você publica suas peças. E aí as pessoas começam a ver isso. E as pessoas começam a entrar em contato com você pedindo o seu serviço. Mais perguntas, pessoal, mais perguntas. Temos 4 minutos e contando. Tô aqui para vocês, vai, aproveita de mim. Tenho dúvidas nos encaixes de pedra. Seria a cravação, né? Olha, a gente precisaria de algumas horas para isso, por isso o estágio. Ah, entendi. Na verdade, esse conhecimento você vai conseguir com o ourives, tá? E você vai conseguir... porque dentro da fábrica eles têm esse conhecimento para passar. Você não precisa obrigatoriamente ter um estágio, tá? Fazer um estágio. Você precisa perguntar, fazer as perguntas certas. Então, você precisa, na hora que tá fazendo a peça... Você faz a peça no... 3D, né? 3 Design. Bom, imagino que seja 3D, né? Pelo seu nome. Então, você vai ter que fazer as perguntas certas para a empresa que você está prestando o serviço. Se é cliente final, aí a gente tem um problema, porque o cliente final não sabe, né? Então, você vai ter que... como você vai poder aprender isso? Primeiro, observar peças em 3D e peças prontas. Você tem que observar o quê? Distância das garras, como que é feita a cravação. Tem coisa, gente, que é só perguntando pro ourives, só perguntando pra fábrica. Por quê? Porque cada um tem um jeito de trabalhar, tá? Então, isso daí muda em todas as empresas. Tem coisa que muda em todas as empresas. Cada empresa é um jeito diferente, tá? Então, tem que perguntar. Você tem que... não deixa a barreira da dúvida, tá? Se você tá na dúvida, pergunta. Fala, eu tava pensando em fazer assim, você acha que assim vai funcionar pra você? Faça essa pergunta, tá? Essa e outras, tá bom? O que você sugere? Pessoal, 1 minuto, vou me despedindo de vocês. Agradeço a presença de todos. Quinta-feira que vem tem live de novo. Aline, tá de pé a live? Depois me fala. Se ela não puder participar, eu vou participar sozinha. Estarei eu com vocês, tá bom? Então estejam presentes. Quinta-feira,
às 11h30 tem live de novo. E, lá, tem live quinta-feira, hein? A gente vai definir o tema, segunda-feira a gente já passa pra vocês, tá bom? Pessoal, obrigada pela presença de todos, obrigada pelas perguntas. Leiam mais do nosso conteúdo, do meu conteúdo aqui no meu Instagram, no meu site, para vocês trazerem mais dúvidas, para eu poder ajudar vocês, tá bom? E um beijo, vejo vocês na próxima. Tchau!